Olá, graça e paz, Deus abençoe, bom dia, boa noite, boa tarde, chegando para o nosso Segundo às 18, a fim de a gente compartilhar assuntos, temas da Bíblia Sagrada, da vida cristã, do cotidiano, do ambiente cristão. E eu quero falar com vocês no Segundo às 18 de hoje sobre o relato bíblico de Sodoma e Gomorra. Tem me chamado muita atenção alguns episódios da Bíblia e a minha mente tem exigido de mim que eu estude um pouco mais sobre as questões envolvidas, o cenário, o contexto, razões pelas quais Deus toma atitudes muitas vezes duras, irreversíveis, absolutas, acerca de determinadas cidades, nações, povos e situações. No Segundo às 18 de hoje, eu vou falar com você um pouquinho sobre a crueldade de Sodoma e Gomorra, que vai além daquilo que a gente consegue entender numa leitura simples, numa leitura, vamos chamar de uma leitura corrida das Sagradas Escrituras. Tanto a Torá escrita, a Torá oral, o Talmud, a Midrash e outras fontes de pesquisas do mundo antigo e do mundo oriental trazem para nós algumas informações muito importantes e que vão enriquecer por demais a sua compreensão acerca do texto que envolve o castigo e o juízo divino sobre as cidades de Sodoma e de Gomorra. O relato bíblico está em Gênesis, capítulo de número 18, desde o versículo 17, indo até o capítulo 19, até o final do capítulo 19, tá? Pega caneta e papel e faz algumas anotações. Primeiro vale a pena lembrar, deixa eu começar pontuando aqui, a história que nós conhecemos, de acordo com o relato bíblico, Ló, ou Lot, é sobrinho de Abraão, tá? Filho de Arã, Gênesis capítulo de número 11, e quando Abraão sai por ordem divina, no Gênesis capítulo 12, Abraão leva Ló consigo, na sua viagem, em resposta à orientação divina. No capítulo 13 do Gênesis, Abraão e Ló separam-se. E separam-se porque há contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Gênesis capítulo 13. O texto diz, a justificativa, os rebanhos são muitos. Tanto os rebanhos de Abraão quanto os rebanhos de Ló são muitos. Não dá para habitar na mesma terra. Na verdade, o que vai um pouquinho mais além o delito aqui, porque a tradição menciona que os pastores de Ló invadiam os pastos vizinhos, iam pastorear nos pastos vizinhos em horários que os pastores dos outros criadores não estavam lá para vigiar, para fiscalizar e proteger o seu pasto. Os pastores de Ló invadiam e pastavam nos territórios vizinhos. E o detalhe, misturava seus rebanhos com os rebanhos que estavam nos pastos vizinhos e quando traziam roubando animais dos outros criadores. Abraão, um homem justo, temente a Deus, os seus pastores sabiam disso, começam a denunciar. Então começa a haver uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque os pastores de Abraão estão denunciando a Abraão, tio de Ló, que os pastores deste estavam roubando pastos e rebanho dos demais criadores. Diante disso vem a separação. Por isso que o texto de Gênesis capítulo 13, versículo de número, vamos encontrar aqui, diz que os jebuseus, os cananeus, versículo 7, os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Esta informação é para mostrar que tanto os perizeus quanto os cananeus estão percebendo o que está acontecendo.
e vai haver uma guerra, vai haver um ataque, e Abraão sabe que aquilo não é bom, não é necessário, então ele prefere romper com Ló do que criar uma situação de guerra, de ruptura, tá? Esse é o nosso 2:18. Ló então opta e decide ir embora para Sodoma, para a região de Sodoma. A Bíblia diz que Ló viu que a região de Sodoma era uma região rica, Gênesis 13, versículo 10, bem regada, tão próspera que parece com o jardim de Deus. Ou seja, é tão rica, tão bela, tão exclusiva, que se parece com o Éden. A menção é esta. Então Ló é atraído para aquele lugar. Quando a gente vai ler e observar com mais detalhe, embora o texto bíblico faça menção direta de apenas 3 cidades da região, que era Sodoma, Gomorra e Zoar, que no texto bíblico é Zoar, se sabe que havia pelo menos 5 cidades naquela região próspera do vale, na região de Sodoma, que era Sodoma, Gomorra, Zoar, Admá e Sevoim. Eram 5 cidades. A destruição, portanto, não é apenas de Sodoma e Gomorra, que parece que são as cidades mencionadas, por serem cidades polo da região. Mas o que acontece em Sodoma e Gomorra que leva Deus a tomar a decisão de destruí-la, de eliminá-la? Aí eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos aqui muito interessantes do texto e que, como eu disse, na leitura superficial, você não compreende a dimensão da corrupção e da crueldade de Sodoma e Gomorra. Deixa eu pontuar primeiro sobre a economia. São cidades riquíssimas. É uma região tão próspera que atrai Ló. Ló é atraído a Sodoma e Gomorra pela ambição, o desejo de se tornar rico, de ocupar posição num ambiente elitizado, num ambiente de destaque, de exclusividade. Você vai perceber, e eu vou te compartilhar, Sodoma é uma vitrine blindada. Sodoma e Gomorra e aquelas 5 cidades são vitrines blindadas. Não é todo mundo que pode habitar lá. Para morar em Sodoma e em Gomorra, tinha que provar um status econômico que se assemelhasse ao status econômico deles e que desse a comprovação de que o indivíduo estava indo para levar riquezas, não para buscar riquezas. Não poderia ser uma pessoa que precisaria de ajuda, de auxílio ou de trabalho em Sodoma e Gomorra. Tinha que ser alguém capaz de provar que estava no mesmo nível de status econômico dos moradores daquela região. Ló, movido por essa ambição, quer morar lá. Um outro detalhe que eu quero destacar é que, embora a Bíblia cite apenas Ló, sua esposa e suas 2 filhas de maneira direta, estava lendo o texto aqui, Ló tinha mais filhos. Na verdade, Ló tinha pelo menos uma filha casada, além daquelas 2 virgens, tá? E Ló tinha filhos. Quer ver o capítulo de número 19, versículo de número 12, diz assim, ó: então aqueles homens, os anjos, disseram a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, então Ló tinha uma filha casada, teus filhos e tuas filhas, que se refere àquelas 2 virgens que ele oferece aos cidadãos de Sodoma e de Gomorra. Todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Então Ló tinha uma filha casada, Ló tinha filhos que estavam na cidade, não estavam em casa, mas estavam na cidade. E lá embaixo, o versículo 14, diz assim: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas. Então Jó tinha o genro e tinha genros que seriam esposos das filhas que estavam em casa. O que você observa aqui é que a tragédia de Ló é muito grande, ele perde a família inteira. Ninguém sai de Sodoma senão ele e as suas 2 filhas virgens,
visto que até a sua esposa permaneceu em Sodoma. Falo disso daqui a pouco. Significa que todos foram destruídos. E elas duas que não foram destruídas, lamentavelmente já estavam com o espírito de Sodoma, a cultura, a prática, a depravação de Sodoma dentro delas. Isso se revela depois, quando elas decidem embebedar o próprio pai para engravidarem dele, a fim de gerarem filhos em sua honra. Há quem diga que aquelas mulheres pensaram que não havia outras cidades fora dali, mas não procede a informação. Elas imaginavam que o mundo se acabou, que elas ficariam sozinhas no planeta. Não procede. Tanto não procede que lá na frente Ló pede ao anjo, capítulo 19, versículo de número 26 a seguir, Ló pede para habitar em Zoar, uma das cidades da Campina. Inclusive, você vai observar que essa cidade também seria destruída e não foi destruída porque Ló pediu para morar lá e depois ele não foi. Mas ele pediu para morar lá. Então, é que elas realmente estavam corrompidas com a cultura triste que imperava naquela região de Sodoma, de Gomorra e daquelas cidades. Agora veja só, qual é a corrupção de Sodoma e Gomorra, pastor Josué? O que acontecia em Sodoma? Deixa eu fazer um levantamento aqui de coisas que eu levantei, pesquisei e li para compartilhar com vocês. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra havia uma lei chamada de a lei da ajuda. Eu fiz algumas anotações aqui. Era proibido ajudar o estrangeiro. Era proibido ajudar visitas que chegavam. Não se podia dar pão, comida. Por quê? Porque nós somos muito ricos. Se o pobre vier para cá, precisando de ajuda, vai vir uma quantidade de pobres para essa cidade e nós vamos ter que dividir a nossa riqueza com eles. Então era proibido ajudar o faminto. Era proibido ajudar o estrangeiro. Era até permitido dar a ele uma moeda. E cada morador poderia dar a ele uma moeda. Mas junto com a lei da ajuda vinha uma lei comercial. O estrangeiro e o pobre que passava por Sodoma e Gomorra e aquelas outras cidades tinham direito a uma moeda, mas não tinham direito a comprar nada. Era proibido lhe vender pão. Era proibido lhe dar água. Então ele tinha que pegar a moeda e ir embora. Se ele ficasse ali tentando comprar pão e ninguém dava, ninguém vendia, ele morria de fome. E quando ele morria de fome, cada morador tinha o direito de ir lá no corpo morto e retirar a moeda de volta que lhe havia dado. Então a corrupção, a depravação e a crueldade de Sodoma vai além do aspecto moral e sexual que a gente conhece numa leitura comum e direta, tá, das Sagradas Escrituras. A lei da ajuda proibia dar socorro, proibia ajudar. A lei comercial proibia vender qualquer coisa ao estrangeiro, ao pobre, ao viajante. Então Sodoma era uma cidade de vitrine blindada, na qual só se daria bem quem tivesse o status deles e fizesse a linguagem deles. Além disso, eu anotei aqui, vem uma lei sobre os danos. Como é que funcionava a lei sobre os danos em Sodoma? Exemplo, um homem que feria uma mulher e ela estava grávida e ela cometeu um aborto. Qual era a pena sobre ele? Ele tinha que se deitar com ela, ter relações sexuais com ela, até que ela engravidasse, para ela ser devolvida ao marido com o dano corrigido. Qual era a correção do dano? Do dano? Devolver a mulher ao seu esposo grávida ou engravidada por aquele que lhe havia ferido. Tá? A Midrash, a Torá oral, o Talmud e outros escritos do mundo antigo revelam que assim era tratada a lei sobre danos em Sodoma e em Gomorra. Já falei da lei da ajuda, lei comercial,
leis sobre danos, as leis trabalhistas. Nas leis trabalhistas de Sodoma e de Gomorra, quem tinha gado, animal, por exemplo, trabalhava um dia para cuidar do seu rebanho. Mas aquele que não tinha, trabalhava 2. Porque se você não tem, então você trabalha o dobro para cuidar do meu rebanho. Era uma obrigatoriedade. A lei da hospedagem, era proibido hospedar alguém em Sodoma e Gomorra. É por isso que Ló, quando recebe os anjos em sua casa, os homens vêm. Capítulo 19, versículo 2. E tentam forçar a porta, arrombar a porta. Porque não se podia hospedar alguém. E se diz que quando o indivíduo chegava pedindo hospedagem, havia caso que ele era posto numa cama, digamos que maior do que ele. Então, se ele estava numa cama maior do que ele era puxado para ficar do tamanho da cama. Naturalmente, seus órgãos eram desconjuntados. Se ele era grande demais, então ele era cerrado nas suas extremidades, na parte que passava, e, consequentemente, ele era morto. Então, Sodoma era uma cidade violenta, uma cidade cruel, uma cidade terrorosa para aqueles que não eram de lá. Tá? A outra lei que havia em Sodoma era a lei das lesões. Exemplo, se alguém feriu a outrem e sangrou, o que feriu não era condenado. O que ficou ferido era obrigado a pagar ao que lhe feriu, porque em Sodoma se entendia que o sangue derramado era a oportunidade de renovar o sangue e o indivíduo seria rejuvenescido. Então quem feria era recompensado por ter ferido, e quem foi ferido era punido no tribunal de Sodoma por ter sido ferido. Era uma bizarrice. Então a crueldade de Sodoma e Gomorra vai além da leitura simples que se refere à depravação moral. E vamos tratar disso. Se a gente ler Gênesis capítulo 19, versículo de número 2 e 3, nós vamos perceber que a depravação moral em Sodoma é tão violenta que os homens estão forçando a porta de Ló. Versículo de número... Calma lá. Versículo 5, eles dizem a Ló: traz esses homens para fora, porque nós queremos conhecê-los. Conhecê-los na Bíblia tem duas conotações: relação sexual movida pelo amor. Você encontra isso no Gênesis com muita frequência. Isaac conheceu Rebeca, por exemplo. Ou conhecer, por meio da relação sexual, à força. A ideia é de estupro. O conceito aqui é que os homens de Sodoma querem estuprar os anjos que chegam em Sodoma como homens e são hospedados na casa de Ló. Há uma depravação moral num nível tão violento que Deus decide de fato destruir Sodoma e Gomorra. E detalhe, e Ló estava embrenhado nisso. Ló fazia parte desse sistema. Se você ler o capítulo 19, versículo 2, você vai perceber que Ló estava sentado na porta da cidade. A porta das cidades antigas era o tribunal. Ló havia se tornado juiz de Sodoma, o que significa que Ló compartilhava dessas ideias, dessas práticas abusivas, a ponto de que as suas duas filhas lá na frente o embebedam para terem relações sexuais com ele e gerarem filhos do seu próprio pai, quando elas poderiam ter ido para Tsoá, como o próprio Ló pediu, ou para outras cidades. Certamente as filhas de Ló já tinham ouvido falar do seu tio Abraão. Por que não apelaram para voltar para lá? Então você vê que é uma corrupção que já havia embrenhado na natureza, no comportamento deles. Vamos concluir, é o 2 às 18, e aí eu quero destacar mais
Eu fiz anotações, mas duas coisinhas sobre Sodoma e Gomorra e a razão da sua destruição e a forma que Deus a destruiu. 19, versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão. Demorar aqui é enrolar, ganhar tempo, embromar. Ló não queria sair de Sodoma. Ele estava meio que ganhando tempo para ver se ia acontecer mesmo, até porque o versículo de número 14 diz que os seus genros zombavam dele. Que é isso? Você é maluco? Isso não existe, tá? Então Ló começa a enrolar, ganhar tempo, para ver se ele... Será que vai acontecer mesmo? Será que não é conversa fiada? Tá? No versículo de número 24 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Fogo é para queimar tudo. Houve uma destruição catastrófica, uma hecatombe sobre Sodoma e Gomorra. E enxofre é para inviabilizar a reconstrução, destruir, tornar inviável a retomada. É tanto que na região de Sodoma e Gomorra hoje se conhece o Mar Salgado ou Mar Morto, justamente porque Deus não deixou chance de reconstruir. E concluindo, versículo 27 diz: e Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada. A expressão aqui é amanhecer do dia. Por que Deus escolheu esse horário para executar juízo sobre Sodoma e Gomorra? O rabino, o Midrash, faz a gente compreender que os sodomitas e os de Gomorra e daquela região adoravam o deus Lua e o deus Sol. Se Deus executa juízo durante o dia, eles diriam que Deus se escondeu da lua para fazer o juízo, porque o sol não poderia revidar contra Deus sozinho. O mesmo argumento seria se Deus ministrasse o seu juízo durante a noite. Então é porque a lua estava só e Deus se escondeu do sol. Então o Senhor executa juízo no momento que a lua ainda não desapareceu. O sol já está brilhando. Aos olhos do sol e da lua, Deus derrama juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Abraão se levanta e vê a fumaça que subia. Concluindo o nosso 2 às 18 de hoje, o que é extraordinário aqui? O que é extraordinário, além do juízo divino, da justiça divina, Deus tem razões óbvias para executar juízo sobre Sodoma e Gomorra. Nós percebemos o coração intercessor de Abraão, esquecendo da deslealdade e da desonra de Ló. Ele intercede pelo seu sobrinho, que é salvo por causa da intercessão do seu tio, amigo de Deus. No nosso 2 às 18, eu quero que você veja bem o que eu mencionei sobre a lei da ajuda, lei comercial, lei sobre danos, leis trabalhistas, leis da hospedagem, lei das lesões. E você vai observar que, lamentavelmente, o mundo contemporâneo está vivendo um cenário extremamente parecido com o cenário de Sodoma e de Gomorra. Cabe a nós nos posicionarmos como Abraão, como intercessores. Deixa seu comentário, manda para alguém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Fica com Deus.